Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero dar uma boa noite a todos, a paz do Senhor. Glória a Deus, que coisa boa, né? Motivo de alegria não nos falta, para estar na presença do nosso Deus. Os irmãos estão bem alegres. O tempo está frio, mas o Espírito Santo ele vai aquecer, não viu? Louvado seja Deus. Amados, peço a você que já abra aí a sua Bíblia, segunda carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo de número 5, no verso 18. Nós sabemos que só existe um motivo, só existe uma razão para nós estarmos aqui essa noite, e é porque o Senhor vive, Ele reina para todo sempre, por toda a eternidade, e Ele é o centro das nossas vidas, Ele é o centro das nossas mensagens, tá certo? Então, enquanto você já vai encontrando, para que você não perca aí o costume, enquanto eu viver, enquanto eu pregar, sempre estarei pronunciando que é porque o nosso Senhor Jesus, Ele vive, tá certo? Porque Jesus vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida, louvado seja o teu nome, Senhor, de meu Jesus. Que coisa linda, lá no céu vai ser mais bonito, né? Nós estamos só ensaiando aqui, porque lá no céu entoaremos o perfeito louvor ao nosso Deus. Amados, eu creio que vocês já se atentaram para o tema essa noite, tá certo? Vocês se atentaram, o tema parece estar um pouco pequeno ali, mas dá para ver, não dá? Vocês conseguem ver a imagem direitinho? Pronto. O tema é a ponte posta sobre o grande abismo, tá certo? A ponte posta sobre o grande abismo. Então vamos ler o texto no nome do Senhor Jesus. O abismo é grande, né? Eu passo e é bem grande mesmo, pode ter certeza, viu? Nós vamos ver no decorrer da mensagem. Verso de número 18. Ora, tudo provém de que nos reconciliou consigo mesmo por meio de e nos deu o ministério a saber que estava reconciliando consigo, não imputando aos homens as suas, e nos confiou da reconciliação. Pode sentar, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Já quero dizer para você, deixar bem claro que hoje é noite de reconciliação. Aí talvez você me pergunta, mas hoje não é noite de salvação? É, mas o homem só pode ser salvo se ele passar primeiro pela reconciliação, porque somente reconciliando-se com Deus através de Cristo Jesus é que nós podemos ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós estamos num belo culto, o culto de missões, nós já conhecemos a definição, o que é missão. Missão é aquilo que me é dado a ser feito, e quando eu realizo a missão, ela está cumprida. Quando eu não realizo, ela está pela metade. Uma missão nos foi dada. Qual foi a missão que o Senhor nos deu? De fazer, de realizar a sua obra. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. Aqueles que crê e for batizado na morte de Jesus, esse será o quê? Será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Por que que Jesus já disse que está condenado? Porque todos aqueles que estão fora de Cristo Jesus estão vivendo uma vida de condenação. E é por isso que a igreja ela tem que entender a sua missão, e ela trabalha dentro dessa missão, que é uma missão resgatadora. E Jesus
inicia esta missão, e a igreja agora ela dá a continuidade dessa missão, que é de resgatar, é de fazer com que as pessoas agora entendam o que é essa reconciliação e se reconciliar com esse Deus. Nós vivemos muitas das vezes em torno de uma religião. Religião quer dizer religar, mas religar o quê? Religar o homem a Deus. Um dia o homem estava com Deus, ele foi desligado e agora ele precisa ser o quê? Ligado novamente ao Senhor. Então eu quero que você entenda: só faz missão, só realiza a obra quem entendeu o que é de fato reconciliação. Só faz missão aquele que de fato se reconciliou com o Senhor, aquele que entendeu a mensagem de Cristo. Aí sim esse se levanta para dar continuidade a essa obra que foi começada pelo nosso Senhor Jesus. Para nós entendermos, nós vamos ter que voltar um pouquinho lá no começo de tudo. No livro de Gênesis, Deus formou o homem do pó da terra. Gênesis capítulo 2, no verso de número 7 até o verso de número 8, vai nos dizer a santa palavra do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu peço que os irmãos fiquem ligados, tá certo? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Verso de número 8: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e ali o homem que tinha formado. Deus agora cria um belíssimo jardim para colocar aquela pessoa que ele havia criado. O homem não é o primeiro a ser criado, mas Deus coloca o homem no centro da criação, a coroa da criação, aquilo que é mais importante, mais precioso. Coloca o homem para dominar sobre tudo e sobre todos. E a Bíblia é bem categórica dizendo que Deus formou o jardim e colocou o homem ali dentro. Adão tinha um privilégio. Todo a entardecer, o próprio Deus vinha a Adão. Não era Adão que ia até Deus, mas o próprio Deus vinha até Adão para poder ter um diálogo, para ter uma conversa com Adão, para ter um relacionamento, porque ali dentro desse relacionamento entre Deus e o homem havia uma intimidade, havia uma proximidade, e isso alegrava o coração de Deus, vendo aquilo que ele havia criado, perfeito. Mas o homem agora toma uma decisão totalmente diferente. No capítulo 2, do verso 15 ao 17, Deus dá uma ordem ao homem. Deus dá uma ordem a Adão, dizendo a seguinte forma: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Para o que? Lavrar e guardar. Segura. Deus cria um jardim e coloca o homem para cuidar, para lavar, para zelar aquilo que Deus havia dado nas suas mãos. A missão do homem era essa, de cuidar daquilo que Deus havia lhe dado. E Deus agora vai dizer: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comereis livremente. Agora o homem está dentro de uma liberdade. Deus deixa o homem livre para fazer as escolhas. Ele diz: olha, todas essas árvores que estão no jardim, todas essas árvores que você guarda, que você cuida, que você zela, tu pode participar delas. Eu estou te dando a liberdade para isso. Só que vai acontecer algo interessante. No verso 17 ele diz: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Deus coloca uma restrição agora para o homem, porque o homem tinha tudo o que ele precisava. Ele tinha a melhor comida, ele tinha a melhor morada. Todo entardecer ele ouvia a voz do próprio Deus ali chamar. Não havia necessidade de o homem querer outra coisa. Tudo estava posto em suas mãos. Mas nós sabemos bem da história que agora vai acontecer o que? O primeiro homem, que foi Adão, peca contra Deus. A partir do momento que ele deixa de ouvir a voz do Senhor, a partir do momento em que ele deixa de dar atenção a Deus. E muitas das vezes nós temos tudo. O Senhor nos dá casa, nos dá roupa, nos dá veste, nos dá emprego, nos dá tudo. Mas muitas das vezes nós não estamos contentes com aquilo que o Senhor tem nos dado, e sempre queremos mais e mais e mais. Quando Hebreus 13:5 vai dizer: não tenhais em vosso costume a avareza, contentai
sustentando-vos com o que tendes, porque ele te disse: eu não te deixarei e nunca jamais te desampararei. Mas Adão não estava satisfeito com aquilo que Deus havia lhe dado. E muitas das vezes nós nos encontramos assim. E aí nós vemos Gênesis 3, do 5 ao 6. Olha o que acontece. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem e mal. Aqui é o diabo falando, já já você vai entender. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos. A concupiscência dos olhos agora já começa a trabalhar na vida de Eva. E a árvore era desejável para entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele o que? Comeu com ela. Entenda bem, quando Deus criou o homem e coloca no jardim, o homem estava só. A mulher não havia sido criada ainda. E a ordem, quando Deus dá a Adão, Eva ainda não existia. Deus já tinha dado a ordem anterior a ele. A Eva não existia ainda. Mas depois Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Fez uma adjuntora, uma auxiliadora, uma pessoa que estaria submissa. Submissa quer dizer sobre a missão do marido. Sob não é estar em cima, sob é abaixo. Então o que acontece? Eva deveria estar no mesmo propósito, no mesmo entendimento, na mesma missão do que o seu esposo. Mas agora não. Por algum momento ela ouve a mensagem do inimigo, e agora ela deixa isso gerar no seu coração um desejo, e ela vai, porque a árvore era agradável, era atraente, e ela come. Até aqui não acontece nada, até aqui está normal, porque a ordem não foi dada para Eva, a ordem foi dada para Adão. E depois que Adão vem e come dessa fruta, come da árvore que não podia, aí a coisa começa a acontecer, porque foi Adão que desobedeceu a Deus e não Eva. Quem desobedeceu foi o homem, não foi a mulher. Mas a história bota a culpa na mulher. Eu não estou defendendo as mulheres, é o texto que está dizendo. Porque a ordem foi dada para Adão. A base do relacionamento não era Eva, a base do relacionamento era Adão. A Bíblia vai deixar claro, o homem ele é a base, porque quem vai edificar, quem vai construir a casa é a mulher. Você é o homem que foi levantado por Deus para ser a base. A tua mulher apenas vai edificar, ela vai apenas construir a casa. Mas se ela construir a casa sobre uma base rachada, uma base mal estruturada, a casa ela vai cair. E é por isso que a casa caiu, porque Eva fez a sua casa em cima de uma base que estava comprometida, que era Adão. Porque ele deixou de ouvir a voz de Deus. E quando o homem deixa de ouvir a voz de Deus, toda a sua família perece, toda a sua casa vai perecer. Porque a ordem foi dada ao homem, você é o cabeça da casa. E muitas das vezes a responsabilidade ela é transmitida a outra. Mas eu não quero me deter aqui, que a mensagem não é para casais. A mensagem é sobre reconciliação, a missão que foi nos colocada para que a gente venha realizar sobre essa terra. Depois que o primeiro homem peca, agora acontece uma coisa interessante. Se o primeiro homem pecou, então todos pecaram. E a Bíblia diz que, lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lembrando que quando Adão foi criado, a Bíblia diz que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas agora Adão cai. Todos que nasceram após a queda já não são mais imagem e semelhança de Deus, são imagem e semelhança de Adão. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Porque todos nasceram agora após a queda, todos nasceram agora com a raiz chamada pecado, uma raiz pecaminosa. E agora é por isso que precisa o quê? Que a reconciliação aconteça entre os homens. Porque Adão se distancia de Deus. Agora começa a fazer sentido o tema para vocês, hein? Porque agora quando o homem peca, ele se distanciou. O seu pecado foi levando ele para cada vez mais longe. Cada vez mais longe, o homem não foi percebendo, é como você entra no mar, o mar vai te levando aos poucos, vai te levando, e você entra aqui, quando você percebe, você já está lá no outro canto longe, e quando você olha para o lugar que você entrou, você não consegue voltar mais, você tem que sair do mar e dar a volta para chegar onde você saiu,
Porque o pecado ele é sorrateiro, ele vai te distanciando e você não percebe. É porque todo mundo faz, isso é normal. Todo mundo entende que é algo comum, só que isso vai te distanciando cada vez mais para longe do Senhor Jesus. Cada vez mais vai te distanciando de Deus. Isaías vai dizer no seu capítulo 59, no verso de número 2, por gentileza, olha o que ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados cobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. O que ele está dizendo? Que uma pessoa que ela vive pecando, ela se distancia de Deus, e os seus pecados faz com que Deus não ouça mais as suas orações, e os seus pecados começam a fazer um céu de bronze, para que Deus não lhe ouça. Ele ora, ele busca e Deus não responde, porque cada vez mais ele se distancia do Senhor. É o que Isaías está dizendo: olha, iniquidade, todo mundo sabe que existe pecado, transgressão e iniquidade. A iniquidade é o ápice do pecado, é o ápice. A iniquidade é quando eu peco, eu sei a consequência do pecado, mas eu não dou importância para isso, porque isso já me dá prazer, isso já me alegra eu fazer isso. Isso é iniquidade. Eu sei que virá uma consequência, eu sei que isso um dia será cobrado, mas eu não estou nem aí para isso. Só que a Bíblia, ela é bem categórica: um dia nós estaremos perante o Senhor para prestar conta de todos os nossos feitos. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vemos que após essa consequência que o pecado nos trouxe, fazendo-nos separação, nos levando para cada vez mais diante de nosso Deus, andávamos como ovelhas errantes, sem saber qual o caminho. Deus teria que fazer algo para que nós pudéssemos voltar para Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Porque a consequência do pecado, ela nos trouxe uma coisa chamada morte. A Bíblia vai dizer em Romanos 23, apenas 6, 23, apenas a parte A, ele diz que o salário do pecado é a morte. Vamos ficar na primeira parte. Porque o salário do pecado é a morte. O que foi que disse para Adão? Que se Adão comesse, que se Adão pecasse, ele iria o quê? Morrer. Mas a primeira morte não é uma morte física, porque a morte física, ela não me separa de Deus se eu já estiver reconciliado com Ele. Pelo contrário, se eu estiver reconciliado com Cristo, com Deus, a morte não me separa, ela me aproxima cada vez mais dele. Mas a morte espiritual, essa sim, se eu não estiver reconciliado com o Senhor, e a morte espiritual, ela vai me levar para cada vez mais distante do Senhor. E se eu morrer fisicamente e morto também espiritual, o inferno me espera. Mas se eu morrer reconciliado, salvo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, eu ouvirei o Senhor dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É isso que nós vamos ouvir do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que o desejo de Deus é que nenhum homem se perca. Deus não se alegra quando o homem se perde. Nós vemos isso em 1 Timóteo, capítulo 2, 3 e 4. Louvado seja o nome de Jesus. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não se alegra quando as pessoas morrem sem Ele. Mas a alegria do Senhor é que as pessoas sejam salvas. E a Bíblia diz que há uma grande festa no céu. Os anjos começam a celebrar. Sabe quando? Quando eu me arrependi, quando você se arrependeu, quando alguém se arrepende, quando um pecador se entrega a Jesus, lá no céu há uma grande festa. Os anjos começam a festejar. E eu creio que nesse momento os anjos estão festejando, porque em algum lugar do planeta tem pessoas confessando o nome desse Deus, confessando o nome desse Jesus, porque a obra não para, ela é contínua sobre essa terra.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas o homem, por si só, por seus meios, por seus esforços, não conseguiria se aproximar de Deus. Coloque isso na sua cabeça. Não é os teus esforços, não é os teus meios, não é a tua vontade que te leva a Deus. É o próprio Deus que se manifesta e vai ao teu encontro. Desde a criação do mundo, e você vai ver até o término da mensagem, é Deus sempre procurando resgatar o homem. O homem nunca procurou ser resgatado por Deus, mas Deus sempre está ali, querendo resgatar a humanidade. Então não se ache muita coisa, porque nós não somos nada, porque viemos do pó, e se morrermos antes do arrebatamento, para o pó voltaremos. Mas eu creio que a vinda do Senhor é tão certa e tão próxima, e eu me apego no versículo que diz: muitos dos que aqui estão, e eu me incluo, que não verão a morte, até que veja o Filho de Deus. Quem quiser morrer, pode morrer. Eu creio que eu vou ser arrebatado. Está tão próxima, que nós seremos arrebatados em vidas. E eu não posso perder essa esperança. Até porque não faz sentido eu vou morrer para quê? Não faz necessidade. Eu só consigo fazer a obra se eu estiver vivo. Se eu morrer, acabou. Então, se você está vivo, faça a obra. Louvado seja Deus. Precisaria de uma intervenção divina para reaproximar Deus dos homens. Por quê? Porque agora havia um abismo, que era impossível o homem passar de um lado para o outro. Eu não estou falando lá do texto de Lázaro, não. Ali é outra coisa. Era impossível, de onde eu estava, a distância que eu estava, era impossível de eu chegar até esse Deus. E esse Deus agora, ele faz uma intervenção divina, sabendo que eu não poderia chegar até a ele, ele veio até a mim. Quando alguém chegou e pregou a palavra, esse Deus chegou até a mim. E para que esse Deus chegue até as outras pessoas, nós temos que levar esse Deus a elas, através da mensagem, através do Evangelho. Então Deus, em uma prova de amor, deu seu Filho primogênito, unigênito, para morrer por nossos pecados. Qual é o texto mais conhecido da igreja, da maior prova de amor, que vocês conhecem? Apóstolo do amor, fazendo a sua menção, não consegue nem dizer que forma é essa. A palavra mais apropriada, ele diz que foi de tal: Deus amou o mundo de uma tal maneira, João 3,16, não é? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra unigênito só e somente só pode ser usada para a pessoa de Jesus, que quer dizer aquele único que foi gerado. Nós fomos criados por Deus, mas o próprio Jesus, ele é gerado do próprio Deus. Essa palavra só pode ser mencionada para ele, é uma palavra exclusiva para a pessoa de Jesus. Mas uma coisa interessante que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 5, no verso 9, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa foi a maior prova de amor. Quem aqui nunca ouviu uma pessoa dizer que é mal amada? Ah, eu sou tão mal amado, eu sou tão mal amada. É porque você não entendeu a maior prova de amor para a tua vida. Porque Deus, mesmo sabendo que tu era um pecador, mesmo sabendo que você era uma pessoa, que eu era uma pessoa, que não valíamos nada para a humanidade, Ele olhou para mim, para você, e resolveu nos amar, e disse: eu vou enviar o meu Filho com uma prova de amor, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo homens e mulheres se distanciando cada vez mais. Agora eu vou colocar essa ponte sobre esse abismo. Jesus é a ponte que nos leva até Deus. Fora de Jesus não há quem possa nos levar ao Senhor. Agora Deus vai colocar uma ponte sobre esse abismo, que é o Senhor Jesus Cristo. Deus envia um mediador. A Bíblia vai dizer que só existe um mediador entre Deus e os homens.
Mediador é aquele que vai fazer o intermédio, que vai fazer a ponte, que vai fazer a ligação. Não dá para chegar em Deus se não for através da pessoa de Jesus Cristo. Somente através do Senhor Jesus. Jesus fez a promessa. Ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, João 14. Credes em Deus, credes também em mim, porque lá na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou vos preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Um dos discípulos não estava entendendo. Tomé disse: Senhor, nós não sabemos o caminho, nós não sabemos para onde vai. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Não há outro caminho. Dizem lá fora que todos os caminhos levam a Deus, e eu faço a correção: todos os caminhos levam ao julgamento perante o Senhor, porque a Bíblia diz que todas as nações estarão diante dele para prestar conta dos seus feitos. Mas o único caminho que te leva aos céus de glória, o único caminho que te leva para se encontrar com Deus, se chama Jesus Cristo Nazareno. Ele diz: Ele é o caminho, o único caminho que vai nos levar até a Deus. Não há salvador, não há mediador entre Deus e o homem. Não há ponte que possa ligar um abismo ao paraíso se não for Jesus. E para nós voltarmos para o lugar de nunca deveríamos ter saído, que é os braços do Pai, somente por Jesus. Louvado seja Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6. Deus enviou o mediador, Jesus Cristo, para pagar o preço da reconciliação. Vamos ver? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os... Quem é? Jesus Cristo, homem. Se eu não creio que Jesus veio na terra, nascido de mulher, viveu entre os homens, realizou o seu ministério, foi morto na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, esteve 40 dias com os discípulos, e depois subiu o assunto aos céus, eu não entendi a mensagem do mediador, e somente Ele é que pode me levar até Deus. Verso 6: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção, por uma parte, não, por todos, para servir de testemunha ao seu tempo. Jesus não escolheu A, B ou C, Ele morreu por todos, mas nem todos entendem a mensagem, nem todos entendem quão precioso é esse sacrifício. Mas nós devemos continuar a anunciar até que eles entendam. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Toda a humanidade, ela tem um dono, ela só não reconhece quem é o dono, porque Jesus pagou um preço. Agora, quando eu entendo esse preço, aí eu começo a fazer parte desse reino, eu começo a estar dentro desse reino de Jesus. É por isso que o príncipe desse século, Deus desse século com D minúsculo, ele fez o quê? Cegou o entendimento, para que as pessoas, ouvindo a mensagem, não possam entender, não tenham compreensão. Só que agora nós temos que entender uma coisa, que para o homem voltar a reconciliar-se com Deus, teria algo que deveria ser feito pela parte de Deus. Por quê? Faltava uma coisa, não da parte de Deus, mas da parte do homem. Não é só ouvir que Jesus salva, cura, liberta, transforma, leva para morar no céu. Se ficar só nisso, nada muda. Mas o homem, a mulher, ele precisa tomar uma atitude, que é o quê?
confessar o nome de Jesus como único, suficiente Salvador, para ser o quê? Alcançado pela graça. E aí nós vamos ver Romanos capítulo 10, no verso 9 e no verso 10, que diz assim: a saber, olha só, não sou eu que vou fazer isso por você, não é você que vai fazer por mim. Eu não posso fazer isso pela minha mãe, pelo meu pai, pelas minhas irmãs. Elas não podem fazer isso por mim. O texto está dizendo: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A humanidade, ela precisa entender isso aqui, que ela precisa confessar a Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, crendo que morreu ao terceiro dia, foi ressuscitado, e Ele se faz presente. Ele se faz presente aqui nesse lugar. Ele está no meio de nós. O Senhor Jesus se faz presente aqui. Louvado seja Deus. Verso 10: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É por isso que nós precisamos, a Bíblia vai dizer que se nós negarmos esse nome perante os homens, o Senhor vai também negá-lo diante do Pai. Mas se nós confessarmos esse nome perante os homens, o Senhor vai apresentar, Jesus vai nos apresentar diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Mesmo assim, ainda precisava de outra intervenção. Olha só, mesmo eu sabendo que eu tenho que confessar, que eu tenho que crer, ainda precisava de uma outra intervenção de Deus. E que intervenção é essa? Uma intervenção divina. Aí entra a manifestação do Espírito Santo sobre a vida do homem, pois é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mesmo eu sabendo que eu tenho que confessar a Jesus Cristo, mas eu não tendo esse entendimento, eu não realizo. Aí vem uma intervenção divina. O Espírito Santo de Deus é que nos faz nos convencer que eu preciso me converter, que eu preciso mudar de vida, que eu estou em uma vida de pecado e preciso sair dela. É o Espírito Santo que faz isso na vida do homem. Ele não converte o homem, ele apenas convence e diz: ei, aqui está o erro, precisa ser mudado, precisa ser modificado, precisa ser o que? Transferido. Olha, Paulo vai dizer aos irmãos de Roma, dizendo para que eles não viessem se conformar com o que estava no mundo, não com o mundo estava oferecendo a ele, mas que eles tivessem uma mente mudada, uma mente transformada. Só que isso só acontece através da pessoa do Espírito Santo, porque o homem por si só é cheio de certeza, é cheio de verdade, é cheio de razão, mas o Espírito Santo chega, aí começa a quebrar o homem e diz: ei, está precisando mudar isso aqui. Ei, tu pensa que é alguma coisa, mas tu não é nada. E ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que se não se converter, algo ruim lhe espera. Aquele que não se converte poderá ouvir naquele grande dia, como o Senhor disse: aqueles que estiverem à sua esquerda, dirá o Senhor: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. É isso que muitos ouvirão naquele grande dia. É duro, é pesado para quem não entende e não se converte, porque quem entende e se converte, a palavra ela é suave aos seus corações. Louvado seja o nome de Jesus. João capítulo 16, verso de número 8: e quando ele vier, convencerá quem? O mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí eu faço uma pergunta para vocês: o Espírito Santo não foi uma promessa de Jesus? Ele disse o quê? Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, enviarei um outro Consolador, o Espírito da verdade. Esse Espírito a qual o mundo não pode receber,
mas Ele habita em quem? Em vós. E Ele estará em vós para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse Deus, Ele é tremendo. Ele vem trabalhando o homem desde o princípio da criação. O homem cada vez mais se distanciando e Deus fazendo de tudo para essa reaproximação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o Espírito Santo, ele faz essa ação. Para quê? Para voltarmos de onde nós nunca deveríamos ter saído. Após o homem confessar a Jesus Cristo como seu único Salvador, Jesus agora vai substituir a morte pela vida. Romanos capítulo 6, 23, a parte B do versículo vai dizer o quê? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de quem? Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu só saio de uma vida de condenação, de morte, porque todos nós éramos dignos de morte, o Senhor nos resgatou, quando eu entendo o que é confessar verdadeiramente o nome do Senhor Jesus. E aí eu entendo essa reconciliação. Se nós não entendemos isso aqui essa noite, nunca nós entenderemos o que é fazer missão. Nós precisamos entender essa base, porque quem não entendeu a reconciliação não consegue fazer a obra. Louvado seja Deus. Em Cristo Jesus o homem é vivificado. Efésios capítulo de número 2. Nós vamos fazer a leitura aqui do texto. Efésios 2, capítulo 2, verso 1. Verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Aí a Bíblia diz o quê? Que nós não devemos, não ameis o mundo, e nem o que o mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E nós amávamos quem? O mundo, o prazer da carne, os prazeres mundanos, era isso que nós amávamos. Segundo o príncipe das potestades do ar. Isso aí era o inimigo que operava na vida das pessoas, ainda acaba ainda operando nos dias de hoje. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem aqui andava na sua vida pregressa e obedecia a Deus? Pelo contrário, todos nós andávamos numa vida de desobediência, cada vez mais indo para longe do Senhor. Verso de número 3. Entre os quais todos nós também antes nos andávamos nos desejos da nossa carne, a concupiscência da carne, aquilo que a carne desejava, aquilo que era aprazível, aquilo que era prazeroso, é o que nós praticávamos distante do Senhor, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira de Deus, como os outros também. Todo dia Deus, ele estava irado conosco. Todo dia a ira de Deus estava sobre nós. Mas agora não, isso mais não acontece, porque nós entendemos o propósito de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Por quê? Pela graça sois salvos. Olha como nós estávamos numa vida errante, numa vida pregressa. Éramos os mais inúteis entre os homens, mas muitas das vezes nós nos achávamos muita coisa, mas cada vez mais distante desse Deus, cada vez mais. E ouvíamos as mensagens e dizíamos: depois eu vou, um dia eu vou visitar lá,
não, hoje não dá, marcávamos e não iam. Por quê? Porque o Espírito que operava lá fora e sobre nossas vidas nos impedia. Mas um dia o Espírito Santo foi ao nosso encontro, nos convencendo que nós deveríamos mudar, que nós precisávamos de Cristo, e entramos pelas portas ou dessa igreja ou de outra, mas já entramos ali com uma consciência que não poderíamos voltar para casa daquele jeito. E aí o Senhor começou a transformar, e nós damos o primeiro passo para iniciar a missão que nos foi dada. Aqui é apenas uma escola de treinamento para realizarmos a missão lá fora. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, pela fé em Jesus, nós temos paz com Deus. Nós não tínhamos paz com o Senhor. O mundo clama por paz, todo mundo quer paz. Se eu perguntar para você aqui agora, quem quer paz? Vocês não vão responder porque está com medo? Só quem quer paz? Vocês não querem não? Aí eu vou perguntar agora, quem quer abrir mão da razão para ter paz? Ei, cadê vocês? Nós queremos ter paz, mas não queremos abrir mão da razão. Porque muitas das vezes nós queremos estar certo, sempre em tudo. E o Senhor, para nos dar paz de espírito, Ele quer que nós abrimos mão de nossas razões. E muitas das vezes nós não queremos fazer isso. Porque é da natureza humana sempre querer estar certo, sempre estar convicto. Muitas das vezes o ego fala mais alto. E é por isso que nós temos dificuldade de ter paz uns com os outros. E a Bíblia diz: segui a paz um com os outros. E assim, olha só, segui a paz. E depois eu vou buscar o quê? A santificação. Porque sem essa ninguém verá o Senhor. Mas muitas das vezes nós queremos um reino de paz, queremos um Deus que nos proporciona paz, mas não queremos abrir mão da razão para ter paz. E aí nós não vamos ter. Como é que tu vai ganhar o teu vizinho se ele não te deixa em paz, mesmo tu estando certo, a razão quer prevalecer? Aí tu faz o que? Eu lá vou pregar para esse desviado, eu lá vou pregar, e diz outras palavras, porque você não abre mão da razão para ter paz. E tendo paz, você vai ganhar o teu vizinho. Estou dando só um exemplo simples. Muitas das vezes eu não sou contra, tá? Foram pregados nas igrejas por muito tempo, até pararam. Todo mundo queria ir para onde? Para a África. Eu vou ser missionário, vou para a África, vou para a África, vou para a África, vou para a África. Todo mundo queria ir. Hoje não precisa nem tu ir não, só oferta que a igreja manda o dinheiro para a África. Os irmãos fazem a obra lá. Faz na tua casa, na tua rua, com teus vizinhos. Ganha a tua família. Aí depois tu vai para a África, tu vai para qualquer outro canto. Tu vai ganhar uma família na África, e quando tu voltar, a tua está nos braços do inimigo. Aí tu vai ganhar lá fora e vai perder dentro de casa. A missão, ela começa aonde você está. Aonde você estiver, a missão começa. Os discípulos fizeram uma pergunta e foi tema da campanha ontem: Senhor, é nesse tempo que restaurará o reino a Israel? Em Atos capítulo 1, verso de número 6, por favor, até o verso de número 8. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? O povo queria paz, queria sossego. E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, para que haja de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E até aonde você estiver, aonde você estiver, eu falei até onde, você não é TJ, mas agora é TJC, é testemunha de Jesus Cristo. Aonde você estiver, testemunha de Jesus Cristo. Aonde você estiver, você é embaixador de Jesus, você é representante de Cristo sobre essa terra. É isso que nós precisamos entender. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé,
Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não dá para dizer que tem Deus, paz com Deus, vida com Deus, se não tiver Jesus. Você vai pregar no mundo lá fora, as pessoas dizem o quê? Eu já tenho Deus no coração. Mas que Deus? Se não tem Cristo, se não tem a ponte que te leva até a Deus. O mundo não está compreendendo que se eu não tiver a ponte que vai ligar o abismo ao paraíso, eu não tenho Deus. Mas o mundo está iludido, achando que tem Deus. E o Deus que está sobre eles é um Deus com D minúsculo, que é citado como Deus desse século. Bendito seja o nome de Jesus. Por meio de Jesus nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Aí eu relembro, até Adão, o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus. Após a queda, os homens foram feitos imagem e semelhança de Adão. E agora os homens precisam o quê? Voltar para os braços do Pai. E aí nós vamos entender, apóstolo João, escrevendo o capítulo 1, verso 11 e verso 12, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas, verso 2, todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Se você for perguntar lá fora, quem é filho de Deus, todo mundo vai querer dizer que é filho de Deus. Ninguém quer ser filho do diabo. Ninguém quer. Tá, acho que alguém vai dizer, não, você é filho, só se for um que já está endiabrado, né? Aí ele vai dizer que é. Mas uma pessoa em sua sã consciência, na sua normalidade, você vai ser filho de Deus, a primeira coisa que ela vai dizer, lógico que sou. Aí você pergunta, você aceitou Jesus para se tornar filho de Deus? Aceitei não. Mas tu sabe que precisa aceitar, e se tu quer aceitar agora, aí ela também não quero não. Aí diz que é filho de Deus. São criaturas. Só é filho de Deus quem recebe a Jesus, o seu filho. Porque é Jesus que nos faz tornarmos filho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Romanos capítulo 8, do verso 14 ao verso de número 17. Glória a Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Lembrando que o texto anterior, pode segurar, passa. O texto que nós havíamos falado lá em Efésio, nós estávamos o quê? Sendo filhos de quem? Não era de Deus. Eram filhos da desobediência. Porque nós estávamos no curso do mundo lá fora. Agora Cristo nos alcança. Agora nós somos filhos da obediência. E aí o Espírito Santo que está em nós testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Porque não recebeis o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Nós fomos adotados pelo Senhor, pelo qual clamamos Paizinho, ou Papai, Abba Pai. Louvado seja Deus. Continua, só mais um. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito ele vai testificar se nós somos ou não filhos de Deus, porque é esse Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E a Bíblia diz que os filhos de Deus, eles não andam fazendo o quê? Pecando em pecado, não buscam pecar. 1 João, no capítulo 2, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, no verso 1, vai nos trazer algo maravilhoso assim, ó. Meus filhinhos, olha como o apóstolo nos trata. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Eu estou dizendo a vocês que não peque, certo?
Aí ele diz: e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Verso 2: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Essa palavra propiciação, o próprio Cristo verteu o seu sangue como expiação sobre nós, tá certo? Havia a arca, a tampa da arca era chamada de propiciatório, e ali era vertido o sangue, então o sangue era aspergido. Então Cristo se fez com esse cordeiro oferecido ao próprio Deus, trazendo esse sangue sobre nós, o sangue que nos lava, nos limpa, nos purifica de todo pecado. Somente o sangue de Jesus. E através de Jesus nós estamos debaixo da sua graça. Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9. Louvado seja Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não vem dos homens, ela vem de Deus. O homem só poderá ser salvo se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é pelo que eu já fiz, não é pelo que eu estou fazendo, ou pelo que eu ainda vou fazer. Nada do que eu faço pode me salvar, mas pelo que Jesus fez por mim, aí sim, eu posso ser alcançado por esse Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Lembrando que Jesus, quando ele foi crucificado, Jesus agora morre. A Bíblia vai dizer que o véu do templo, ele se rasgou, de baixo para cima, ou de cima para baixo? De Deus aos homens. O véu do templo foi rasgado, sabe por quê? Porque para o homem ser perdoado por Deus, precisaria de um mediador, precisaria de uma ponte, que essa ponte era outro homem, escolhido por Deus, com seus requisitos. E aí o sacerdote representava aquele homem, aquele povo que estava em pecado, entrava na presença de Deus, oferecia o sacrifício para que aquelas pessoas fossem perdoadas. O sacerdócio se corrompeu, Jesus veio à terra para trazer salvação aos homens. Agora não há mais a necessidade de que eu tenha uma pessoa sentada numa cadeira, atrás de uma madeira, e eu contando os meus pecados para ele. Eu fiz isso, aquilo e aquilo mais, e ele agora vai interceder por mim perante Deus. Não, eu tenho acesso agora, porque o próprio Deus se manifesta, me dando a oportunidade que eu me achegue a ele. Você não precisa mais da pessoa de homens mortais, porque Jesus Cristo, o homem, ele já abriu a porta para você ter acesso diretamente a esse Deus. E é por isso que aonde você estiver, você dobra o seu joelho, ou em pé, ou sentado, da maneira que puder, você eleva o seu pensamento a Deus, você começa a falar com esse Deus que está no céu. E aí a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus está intercedendo por nós, com gemido inexprimível. Às vezes nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir, e o Espírito Santo fica ali, só intercedendo. Ajuda ele, Pai, ajuda ela, Pai, eles não sabem, eles estão aí, não deixa cair não, ajuda, ajuda, ajuda. E o Espírito Santo vai só intercedendo por nós. Mas por quê? Porque entendemos a obra redentora de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E agora nós vamos voltar um pouquinho para o texto. Capítulo de número 5, verso 18 e 19. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Bendito seja Deus. Já deu para entender até aqui? Então vamos para o texto agora.
Deu para entender? Glória a Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Todos que fazem parte da igreja do Senhor Jesus, não falo só do ministério Shalom, todos que fazem parte da igreja do Senhor Jesus sobre a terra, recebeu esse ministério. Mas esse ministério não é apenas para que eu me reconcilie com esse Deus, é para que eu faça com que as pessoas cheguem à reconciliação com esse Deus. Porque se os discípulos, os apóstolos, tivessem ficado com isso só para eles, aonde estaríamos nós? Nós não estaríamos aqui na presença do Senhor. Mas a ordem que foi dada é que eles viessem ser testemunhas, que viessem professar, que viessem pregar, anunciar o Evangelho, libertar os cativos, libertar os oprimidos através da palavra de Deus. E esse Evangelho veio perpassando todos esses anos até um dia nos alcançar, porque alguém lá atrás entendeu esse ministério da reconciliação, e nós hoje temos que entender isso aqui, porque muitas vidas estão nos esperando, muitas pessoas estão nos aguardando para que nós levamos esse ministério da reconciliação, para que elas se reconciliem com Deus e sejam salvas por Jesus Cristo, porque essa é a missão da igreja. Uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não se preocupa em ministrar a palavra, ela não está fazendo a obra, ela ainda não entendeu a missão. Mas aprove a Deus que nós entendemos isso e fazemos diferente. Muitas das vezes nós entendemos missão apenas em sair daqui em determinado local, mas muitas das vezes lá no teu trabalho, dentro do ônibus, no caminho à escola, um passeio, numa fila, uma conversa. Muitas das vezes a pessoa chega numa fila de um banco, numa lotérica que ainda vai, ou coisa parecida, se fala de tudo, fala de filme, fala de futebol, quem está em primeiro, quem não está, quem está ganhando, qual time é melhor, fala de tudo, só não fala daquilo que é mais importante, que vai mudar a vida daquela pessoa, que é Jesus. E talvez aquele pode ter sido o último encontro que você teve com aquela pessoa, e a oportunidade ela foi perdida. Hoje nós vemos o povo reclamando muito, e eu dou maior valor quando eu chego perto de alguém que reclama, porque ele fez o quê? Ele abriu a porta para mim, eu deixei ele falar e reclamar, eu digo, tem como mudar, dá para mudar isso aí. O povo não muda porque não quer Jesus. E aí você fez o quê? Não vai, tem gente que ouve a pessoa reclamando, aí é mesmo, tá ruim mesmo, aí conversa, aí entra na conversa da pessoa. Mas você tem que fazer diferente. Quando a pessoa chegar se questionando, se lamentando, deixa ela falar e depois você entra. Mas tem como mudar isso aí. Tem um que vai mudar isso aí se você acreditar. Tem um que pode transformar a tua vida. Hoje você pode dar pausa nesse sofrimento. Hoje você pode dar uma pausa nessa angústia. Por quê? Porque tem um que pode fazer a tua vida mudar. Aí nos perguntamos: somos bocas de Deus na terra? Será que de fato entendemos o que é essa reconciliação? Ou apenas estaremos satisfeitos de nós estarmos reconciliados com Deus e é suficiente? Verso 19: a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o quê? A palavra da reconciliação. E essa é a palavra que o Senhor nos concede, essa é a palavra que o Senhor nos entrega. A Bíblia diz que aquele que ganha vida, que ganha alma, sábio é. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o quê? Temor a Deus. Uma coisa está ligada à outra. Por quê? Porque a Bíblia diz que um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Não somos nós, nada provém de nós. Não é o que eu faço, não é o que eu penso que eu fiz. Tudo provém de Deus. Apenas plante
a semente, porque o outro vai vir e vai regar, e aí Deus vai dar o crescimento. Porque com os discípulos e os apóstolos não era diferente. A Bíblia diz que Deus cada dia ia acrescentando diariamente os que iam sendo salvos. É por isso que chegamos até aqui. É por isso que a salvação nos alcançou, porque todo dia Deus está salvando, e o desejo de Deus, como já foi falado, não é que ninguém se perca. Aí eu pergunto para você, se o desejo de Deus não é que ninguém se perca, qual é o nosso desejo? É que as pessoas se percam ou não se percam? É uma reflexão para nós somos a igreja, o culto é de missões. A gente não pode falar de outra coisa aqui. Qual é o nosso pensamento? A Bíblia diz que se eu ver uma pessoa a cair, uma situação, e eu faço o quê? Deixo ela cair, não falo de Jesus para ela, e ela vier a perecer, Deus vai requerer de quem? Dela? Vai requerer de mim. Mas se eu entender isso, toda oportunidade que eu tiver, eu vou fazer o quê? Eu vou pregar, porque daquele sangue, daquela alma, eu estarei isento. E se nós entendermos isso, aonde estivermos, a tempo, fora de tempo, a todo momento, da forma que puder, do jeito que der, nós faremos. Hoje não existe desculpa para não evangelizar. Você está aqui hoje e consegue evangelizar uma pessoa lá a distâncias, no outro mundo, que a internet consegue alcançar. Não é assim? Você manda uma mensagem, uma pessoa distante, o evangelho chega. Você não foi como presença, como pessoa, mas a tua mensagem ela pode chegar. Mas como é que nós fazemos? Os nossos meios, os meios tecnológicos, as redes que podem alcançar pessoas, qual a utilidade que isso tem para a igreja? Por que a igreja não usa, por que nós não usamos uma ferramenta tão poderosa para alcançar, para ganhar vidas? E muitas das vezes é o inverso. Nós queremos viver como muitos fariseus viviam, mostrando uma aparência que não é realidade. Não se engane, a internet ela te engana todo dia. A pessoa posta a foto num lugar bonito, na maior felicidade, e o coração está cheio de angústia, está cheio de ódio, não consegue perdoar, não consegue amar. Aí, quando alguém postar uma foto assim, você pergunta embaixo: tinha alguém aí que você evangelizou? Porque o crente ele tem que entender que enquanto ele estiver na terra, essa missão é dele, essa missão é nossa, de pregar o evangelho. Bendito seja o nome de Jesus. Para nós finalizarmos, eu vou voltar para o verso 17 desse texto. Eu peguei a partir do 18, eu vou voltar para o verso 17 para nós finalizarmos. Assim que, se alguém está em Cristo, só quem está em Cristo, você não é mais o velho homem, você não tem mais a natureza terrena, a natureza de Adão já não está mais em ti, porque você está em Cristo. Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo que nós fizermos nessa terra, nós temos que entender que é para o louvor e a glória de Deus. Gálatas capítulo 6, do verso 14 ao verso de número 15, havia um grande embate entre Pedro e Paulo. Pedro só queria pregar para os judeus, Pedro não queria que a salvação chegasse para os gentios. É tanto que Deus vai levantar o apóstolo Paulo para pregar para os gentios, ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. Pedro estava ali restringindo: não, é só minha casa, é só minha família, deixa meu vizinho para lá, deixa essas pessoas para ali, só quem vai ser salvo vai ser esse povozinho aqui. Pedro estava fazendo uma acepção de pessoas, mas Deus levanta o apóstolo Paulo, e Paulo vai fazer uma declaração dizendo: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Verso de número 15: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura.
Pedro pregava a circuncisão. Só pode ser salvo quem cortar lá embaixo o negócio, tiver a marca. Aí Paulo vai dizer: ei, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma. O que vai fazer a diferença não é a religiosidade, não é a aparência, mas é de fato o teu testemunho como cristão nessa terra. Se as pessoas vão olhar para você, quando você passar na rua e dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus que anda sobre essa terra, é aí que a diferença será feita. Louvado seja do Senhor Jesus. Eu espero que os irmãos tenham entendido a mensagem e o papel da igreja sobre essa terra. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E eu já quero aproveitar aqui 30 segundos para o recado que a diaconisa Dalva, ela me pediu. Tá certo? Amados, nós vamos fazer aqui um propósito. Culto de missão até o próximo domingo. Eu não vou botar até outro culto de missão não, que não os irmãos esquecem. Até o próximo culto de domingo. Quem puder trazer, cada família puder trazer 2 quilos de alimento do próximo domingo, tá certo? Vocês vão trazer 2 quilos de alimento. Eu vou trazer 2 quilos de alimento por casa. Se nós tivermos 50 pessoas, 50 casas, nós teremos 100 quilos de alimento. Dá para fazer alguma coisa, não dá? Tá certo? Então vamos fazer esse compromisso de trazer. Mas não vamos trazer só cuscuz e açúcar não. Só cuscuz doce. Eu vi os irmãos fazendo na cesta básica. Aí tinha 10 macarrão na cesta básica. Traga arroz também, traga feijão, traga o óleo, né? Chegue lá, busque café. Não olhe para o preço não, olhe para a intenção de você doar. Se você olhar para o preço, você não vai nem comprar não. Saiba que Deus, Ele é que tem provido nossas vidas e não vai faltar. Tá certo? Quem mais planta, mais colhe. Tá bom? Que Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima.